Depois daquele terrível sonho, a qual o rei Nabucodonosor viu uma grande estátua com partes diferentes, de minerais diferentes, ele ficou espantado, querendo saber o significado daquela estátua, o significado daquele sonho. Não contente com aquela visão, ele procura todos os sábios, os sacerdotes, os magos de Babilônia, para poder revelar a ele o significado daquela terrível e amedrontadora estátua. O rei ficou frustrado porque nenhum podia falar exatamente qual era o sonho, nem muito menos o significado de sua aparição. Daí o rei decide matar todos os magos e todos os sacerdotes sábios de Babilônia. Um jovem hebreu chamado Daniel aparece perante a pessoa de Nabucodonosor e explica a Nabucodonosor o significado deste sonho. Não foi Daniel que falou o que realmente significa, mas foi Deus, por meio de Daniel, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Acompanhe comigo o que Daniel disse para o rei. No capítulo 2, verso 31 de Daniel, é dito: O Senhor teve uma visão na qual viu uma estátua enorme, de pé, bem na sua frente. A estátua era brilhante, mas metia medo. A cabeça era de ouro puro, o peito e os braços eram de prata, a barriga e os quadris eram de bronze, as pernas eram de ferro e os pés eram metade de ferro e metade de barro. Enquanto o Senhor estava olhando, uma pedra se soltou de uma montanha, sem que ninguém a tivesse empurrado. A pedra caiu em cima dos pés da estátua e a despedaçou. Imediatamente, o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro viraram pó, como o pó que se vê no verão, quando se bate o trigo para separá-lo da palha. O vento levou tudo embora, sem deixar nenhum sinal, mas a pedra cresceu e se tornou uma grande montanha e cobriu o mundo inteiro. Ó Rei, o Senhor é o mais poderoso de todos os reis, e foi o Deus do céu quem o fez rei. Ele lhe deu poder, autoridade e honra. Ele deu ao Senhor o domínio de todo o mundo sobre os seres humanos, os animais e as aves. O Senhor é a cabeça feita de ouro. De acordo com essa explicação, podemos entender que a cabeça de ouro representa Nabucodonosor e o Império Babilônico. Isso é inspirador, pois a própria Bíblia se explica. Assim, se Daniel fala para Nabucodonosor que ele é a cabeça de ouro e seu governo representa essa parte da estátua, como podemos então entender as outras partes? O próprio Daniel, ele explica que as outras partes fazem parte de outros governos. Acompanhe comigo o que se diz lá no livro de Daniel, no capítulo 2, no verso 39. Depois do seu reino haverá outro, que não será tão poderoso como o seu. E depois desse reino haverá ainda outro, um reino de bronze, que dominará o mundo inteiro. E assim por diante. 4 reis, 4 impérios, 4 feras animalescas que iriam dominar o mundo. É disso que se trata a estátua. É disso que se trata as profecias de Daniel. Vamos um pouquinho para frente agora, no capítulo 7 do livro de Daniel, a partir do verso 2, onde Daniel fala sobre esta mesma estátua, mas agora de uma outra maneira. Ele usa outros exemplos para entendermos como que essas partes iriam interagir entre si, como que seria a substituição de uma para com a outra. Daniel capítulo 7, verso 2 diz: Aqui está o que ele escreveu.
no sonho que tive naquela noite. Eu vi os ventos soprando de todas as direções e agitando as águas do mar imenso. Daniel, em seu sonho, vê um mar imenso sendo soprado por ventos de todas as direções. No versículo 3 diz: De repente, saíram do mar 4 monstros enormes, diferentes uns dos outros. O que significa esse mar? Se nós recorrermos à profecia bíblica de Apocalipse, no capítulo 17, verso 15, veja o que o anjo disse para João. Então, o anjo também me disse: As águas que você viu, onde a prostituta está sentada, são nações, povos, raças e línguas. Então, de acordo com as escrituras bíblicas, as águas, os mares, o mar, este mar que está sendo agitado por ventos, são exatamente povos, nações, raças e línguas. A profecia fala também de ventos soprarem sobre esses mares. O que significa esses ventos? A palavra vento, em hebraico, é ruah, ou espírito. Bom, entendo que essa parte esteja retratando as forças espirituais que estão sob o controle dos poderes do mundo. Esses ventos que sopram sobre o mar, que estão acima do mar, são espíritos rebeldes que governam de forma paralela no mundo. Eles interferem de todas as maneiras possíveis no cenário dos governos do mundo. E eles sopram e eles fazem sair da humanidade grandes impérios, grandes bestas animalescas, feras que irão se degladiar para ter o supremo poder. É disso que está falando. Vamos agora ver qual foi a fera que Daniel viu em primeiro lugar. No capítulo 7, no verso 3, no verso 4, diz assim: O primeiro parecia um leão, mas tinha asas de águias. Enquanto eu olhava, as suas asas foram arrancadas, e ele foi posto de pé para que andasse como homem, e foi dado a ele uma mente humana. O primeiro monarca, Nabucodonosor, teve asas, esteve nas mais altas posições elevadas do mundo. Como uma águia, voava soberanamente sobre a cabeça de outros. Parecia um leão, devorava, rendia. Mas esse governo não durou. Por isso suas asas foram arrancadas. Também se diz que foi posto de pé para que andasse como homem. No livro de Daniel, nós sabemos que Nabucodonosor, por se enaltecer demais, até mesmo se colocando acima do Deus Todo-Poderoso, ele recebeu da parte de Deus uma demência, a qual por certo período ele ficou como animal, andando como animal, comendo como animal, pastando em campo. Mas no fim deste período, Deus faz com que Nabucodonosor recobre seu juízo. Por isto ele fica de pé e anda como homem. Também é-lhe dada uma mente humana, pois neste período ele estava exatamente como os animais, irracional. Assim, essa profecia trata sobre alguns detalhes minuciosos da vida de Nabucodonosor, do imperador que prefigura a cabeça de ouro e o leão alado. Nos próximos estudos, iremos aprender mais sobre esses outros animais e as outras partes da estátua. Daniel capítulo 7, verso 17 diz: Os 4 monstros enormes são 4 reis que vão dominar o mundo. Se você gostou deste pequeno estudo, compartilhe com outros, para que eles também possam entender o significado da estátua e dos 4 monstros que sobem do mar. Esses monstros estão ligados com o governo da humanidade
E isso de fato nos interessa, pois todos nós, independente da nação, da raça, da religião, do credo, da nacionalidade, não importa, todos seremos governados por uma dessas feras. No nosso caso, a última fera, a pior de toda, a mais terrível, mais implacável e a mais poderosa. Até lá, vamos continuar nossos estudos, revelando ao povo de Deus as coisas que têm de ocorrer. Que a graça e que a paz de Yeshua HaMashiach seja com cada um de vocês.